Por mais que quando eu coloco o treino físico do atleta sendo realizado, atleta profissional, eu coloque muita teoria, explique todo o porquê do treino, eu gosto de ir mais além e explicar toda a teoria da capacidade física. No caso de hoje, logo depois da vinheta, vocês vão acompanhar tudo sobre potência anaeróbia, que é uma das dúvidas mais frequentes que chegam para mim. E é legal vocês acompanharem todo esse conteúdo que eu coloco para ter uma noção do que você vai encontrar dentro do programa Jogador de Futebol de Alto Nível, o nível de conteúdo que tem lá dentro e de detalhe dos treinamentos para você não precisar ficar quebrando a cabeça pensando na sua sessão de treino, tentando organizar a sua semana, porque lá tá pronto, tá mastigado, é só você entrar, seguir o dia a dia dos treinamentos, tem variação de todos os tipos que você imaginar, são 5 programações diferentes, de maneira híbrida, que você consegue ficar mesclando dias diferentes em semanas diferentes, baseado na sua atual realidade, se você vai jogar, se você não vai jogar, enfim, tá muito mastigado, tudo em PDF, em vídeo, tudo detalhado, com muita teoria, tudo na prática, atleta profissional realizando o treino. Então, é esse nível de conteúdo que você vai encontrar dentro do meu programa. Então, clica no botão, no link que está aparecendo aqui abaixo, fala com o meu time de venda, aproveita, garante lá o seu desconto, chama eles no WhatsApp, na página do site vai aparecer o chat, entre em contato com a galera lá do meu time, e eles vão ajudar vocês a entrar no programa Jogador de Futebol de Alto Nível. Te espero lá. Fala galera, aqui é o Thiago Begetti, preparador físico. Eu vou falar com vocês um pouquinho das capacidades físicas pertinentes ao jogo de futebol. E obviamente, além da condição técnica e tática do jogador, a parte física é algo que tem que ser dado muita importância, porque é quem cria toda a base para o jogador conseguir desempenhar em alta performance toda a tua qualidade técnica. Então, dentro do jogo de futebol, a gente tem uma infinidade de capacidades físicas, que eu vou enumerar alguma delas aqui. Tem capacidade aeróbia, capacidade anaeróbia, potência aeróbia, potência anaeróbia, força, velocidade, resistência de velocidade, força explosiva. Dentro de potência anaeróbia, você tem potência anaeróbia lática, potência anaeróbia alática, enfim. São diversas capacidades físicas que aparecem durante um jogo de futebol e que a gente tem que dar atenção e principalmente saber como trabalhar essas capacidades físicas, como montar sessões de treino, visando melhorar sempre o desempenho de cada atleta dentro dessas capacidades. Obviamente a gente nunca consegue deixar todas as capacidades físicas de um atleta de futebol rendendo no seu nível máximo, mas a gente consegue equalizar todas elas e deixar todas elas no nível ótimo, que é o que de fato o atleta precisa ter, todas as capacidades funcionando muito bem, e aí ele consegue, obviamente, com isso desempenhar o seu papel em campo e mostrar toda a tua qualidade técnica num nível bem alto. Então hoje a gente vai falar da potência anaeróbia lática, e antes disso eu vou explicar um pouquinho a diferenciação entre capacidade e potência, para ficar claro e fazer sentido para vocês do que é que a gente especificamente está falando. Então a gente pode fazer uma analogia de uma caixa d'água. Então a quantidade de litros que cabe dentro da sua caixa d'água é a capacidade do seu sistema. Então, traçando um paralelo, a capacidade do seu sistema anaeróbio é a quantidade de litros que tem dentro da sua caixa d'água. A potência do seu sistema é quanto de água sai pela torneira da sua caixa d'água, ou seja, quanto tem de vazão o seu sistema, quanto de água consegue sair de dentro do seu sistema por unidade de tempo. Traçando um paralelo para a potência anaeróbia, é o quanto de intensidade você consegue aplicar em um estímulo de longa duração, até que esse estímulo tenha que ser cessado, né? Você precisa interromper esse estímulo ou diminuir a intensidade, porque o seu sistema já não está dando conta de fazer a manutenção dessa intensidade. Então isso significa, essa é a analogia para você entender o que é a capacidade física, o que é a capacidade do seu sistema e o que é a potência do seu sistema. A gente vai lá falar da potência anaeróbia lática. Então, para falar da potência anaeróbia lática, a gente precisa entender também o que é uma potência anaeróbia lática e o que é uma potência anaeróbia alática. Vamos começar primeiro pela lática.
A potência anaeróbia lática ela é caracterizada pelos estímulos de altíssima intensidade e curta duração, ou seja, sprints de metragens pequenas, 5 metros, 10 metros, 15 metros, até uns 30 metros, ou estímulos de curtíssima duração, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Uma ação muito veloz no jogo, um drible com uma finalização, um arranque até a linha de fundo e um cruzamento, um salto para fazer um cabeceio, cobrança de uma falta, cobrança de um escanteio, cobrança de um pênalti. Todas essas ações que são feitas em intensidade muito alta e um curto espaço de tempo, elas são caracterizadas pelo nome alático, ou seja, ela é ausente de fadiga, né? Se você não tem fadiga muscular localizada, instalada, você não tem acidose metabólica, você não tem essa sensação de fadiga instalada no seu organismo, porque o estímulo é de curtíssima duração. Ao contrário, a potência anaeróbia lática, ela tem a sensação de fadiga instalada, você tem a sensação de pernas pesadas, de membros pesados, frequência cardíaca fica altíssima, a ventilação fica altíssima, o jogador fica ofegante, a gente chama de afogar. Então, um exemplo claro do que na prática acontece, onde você vivencia essas sensações fisiológicas de um estímulo de altíssima intensidade e longa duração é, por exemplo, durante um ataque, o seu time perde a bola e você tem que recompor de maneira muito veloz, e aí você tem que fazer um sprint de, sei lá, 60 metros, 70 metros, e ao final desse sprint a sensação de morte, totalmente afogada, perna pesada, de repente uma ânsia de vômito, náusea, dor nas costas, dor de cabeça, irritabilidade, porque o estímulo foi muito intenso. E aí o ponto chave é a gente conseguir preparar o organismo do atleta para essas ocasiões, ou seja, fazer com que ele esteja acostumado com essa instalação de fadiga, com essa instalação dessa acidose metabólica, e ele consiga suportar por mais tempo esse ambiente que se criou no organismo dele. Se ele tiver mais apto, tiver mais acostumado com essas sensações, ele vai ter condição de levar esse exercício por mais tempo. E como que a gente faz para treinar isso, né? Como que a gente faz para preparar o atleta para ele conseguir suportar essa sensação de fadiga, esse ambiente metabólico que se instalou no corpo dele? Existem várias estratégias, e todas as capacidades físicas que a gente tem no jogo você consegue trabalhar de muitas e muitas formas diferentes, e todas elas acabam chegando na mesma conclusão. Você consegue de maneiras diferentes treinar a mesma coisa, e você consegue ir variando com isso o tipo de estímulo que você disponibiliza para o seu atleta. Obviamente que você precisa saber exatamente como que você vai montar esses estímulos, como você vai calcular uma sessão de treino, organizar tudo isso ao ponto de você conseguir treinar especificamente o que você procura treinar. É muito comum em treinamento e principalmente em preparação física, o atleta ele realizar algum tipo de treino, alguma sessão de treino, algum estímulo, pensando que está treinando uma coisa, mas está treinando outra. Então é importantíssimo você saber exatamente como treinar aquela capacidade física que você pretende, como manipular o teu treino e as variáveis do seu treino para que você consiga de fato alcançar o objetivo da sessão, que é treinar aquela capacidade física, e não por acidente acabar treinando alguma outra coisa. Outra coisa que é importante, além de você saber exatamente como controlar e como manipular a tua sessão de treino, é você controlar e manipular a tua semana e o teu mês de treino, mas a semana fica mais fácil de entender. A gente vai treinar hoje, vai fazer uma sessão hoje de potência anaeróbia lática, é importante a gente saber o que a gente fez na sessão anterior, no dia anterior, ou no mesmo período, que seja hoje de manhã, para que esses treinos eles não atrapalhem um ao outro. Ou seja, eu treinei algo de manhã que vai atrapalhar o meu treino da tarde, e de repente treinar potência anaeróbia lática não seja a melhor opção para hoje à tarde. Então, na hora de montar a semana,
você tem que conseguir encaixar bem essas capacidades físicas de uma maneira que uma não interfira negativamente na outra. Então que você consiga sempre ter uma recuperação das suas vias metabólicas de maneira bem satisfatória. Então vamos lá. Vou citar alguns modelos de treino que você pode usar para treinar essa capacidade física, a potência anaeróbia lática. Então a gente pode fazer estímulos de longa duração e controlá-los por distância ou por tempo. Essa é a primeira variável de um modelo de treino como esse. Então a gente pode estipular uma distância, sei lá, 300 metros, e aí o atleta ele vai realizar essa distância de 300 metros em intensidade máxima. Ele vai dar um tiro de 300 metros na velocidade máxima que ele suportar até o final. Ele completou os 300 metros, ele tem uma pausa longa para recuperar essa via metabólica, que é glicolítica, né? A gente usa carboidrato como fonte de energia para esse tipo de estímulo. Então você precisa ter uma recuperação, obviamente que você não vai ter uma recuperação completa, mas você tem que ter uma recuperação satisfatória para você conseguir executar na sequência mais um estímulo desse. Então é um estímulo de altíssima intensidade e longa duração, isso caracteriza a potência anaeróbia lática. Por conta dessa longa duração, você vai ter aqueles rebotes fisiológicos que a gente já comentou: náusea, dor nas costas, irritabilidade, sensação de perna pesada, frequência cardíaca muito alta, hiperventilação, enfim. Pois bem, fez o tiro de 300 metros de intensidade máxima, a recuperação tem que ser em torno de 7 minutos, 6 minutos, dependendo do número de tiros que você queira fazer. E aí que vem o ponto difícil de controlar na sua sessão, que é quantos tiros você vai conseguir fazer. Em via de regra, você tem que estar ciente de que quando você Eu precisei trocar de lugar porque estava muito barulho. Então, para continuar explicando para vocês, vai ficar mais fácil. Então, em via de regra, quando a intensidade dos estímulos começarem a cair demais, você precisa interromper, porque você já não está mais conseguindo alcançar o objetivo do treino, que é treinar a potência do sistema, ou seja, realizar as ações na máxima intensidade possível. Como que você controla isso? Você fez um tiro de 300 metros, você viu lá que você fez em 40 segundos, recuperou 6, 7 minutos, e aí você vai repetir esse estímulo. Fez mais uma vez, descansou 7 minutos, fez outra vez, descansou 7 minutos, e assim sucessivamente. Em algum momento do seu treino, esse tempo de 40 segundos que você estava gastando para fazer os 300 metros vai começar a aumentar. Você começou a gastar 45, começou a gastar 50, daqui a pouco você está gastando 1 minuto. Ou 55 segundos. Quando você sentir que aumentou demais o tempo, ou seja, a sua intensidade, a sua velocidade diminuiu muito, é hora de acabar o treino, porque você já não está mais conseguindo manter a intensidade e você não vai conseguir mais alcançar os objetivos que essa sessão de treino, esse estímulo de treino necessita. Outra forma de você controlar o seu treino é inverter. Controlar ele por tempo. Então determina que você vai fazer os estímulos todos de 40 segundos. Você vai dar um tiro de 40 segundos e vai ver a distância que você consegue percorrer. Vamos dizer que a primeira distância você conseguiu alcançar os 300 metros. Descansa aquele período de 5 a 7 minutos e repete sucessivamente. Em algum momento você vai perceber que você não consegue mais alcançar essa mesma distância, que a distância vai caindo, né? Você mantém o tempo de 40 segundos, mas as distâncias vão caindo. Isso mostra para você que a intensidade do seu exercício, que a velocidade está diminuindo também, o mesmo esquema, é hora de acabar. Pelo mesmo motivo. Existem outras maneiras da gente trabalhar essa capacidade física, que é a gente pegar essa distância, por exemplo, esses 300 metros ou uma distância menor e picar ela, né? Dividir em vários estímulos de altíssima intensidade e de distâncias menores. Então o que a gente faz? Por exemplo,
põe uma linha de cones, 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 25 metros, 30, 35, 40 metros, por exemplo. E aí você vai dar um tiro de 5 metros de intensidade máxima e vai voltar caminhando. Vai fazer um tiro de 10 metros de intensidade máxima, vai voltar caminhando. Um tiro de 15 e volta caminhando. E assim sucessivamente até o final, até os 40 metros. Como as distâncias são menores, intuitivamente você vai acabar acelerando em velocidades mais altas. Então é um treino que se torna um pouco mais intenso do que o anterior. E as pausas são muito curtas, então você vai fazer ao final de todos os tiros um tempo bem maior do que aqueles 30, 40 segundos que a gente deu no exemplo anterior. Porém, as intensidades são muito mais altas, porque as distâncias são mais curtas, e aí você consegue acelerar em intensidades mais altas. E aí fez isso, acelerou 5 metros, descansou andando a volta, fez 10 metros, volta caminhando, fez 15 metros, volta caminhando, e assim por diante até o final. E aí você, ao final desse bloco, você dá a sua pausa de 5 a 7 minutos e repete pelo número de vezes programado. Da mesma forma dos exemplos anteriores, você consegue determinar a hora de parar a partir do momento que os tiros começarem a ficar mais lentos. Quando você sentir que já está diminuindo demais as intensidades, é hora de interromper o treino e não está mais funcionando para alcançar o objetivo dessa sessão de treino. Outro modelo que você pode usar para fazer nesse mesmo exemplo picado é controlar por tempo. Então, você pode fazer tiro de 5 segundos, tiro de 6 segundos, tiro de 7, de 8, de 9, de 10 e vai aumentando até completar, por exemplo, os 30, 40 segundos do outro exemplo. E aí, mesma coisa, para você determinar o momento de parar, na hora que você tiver diminuído demais a intensidade, não conseguir manter a intensidade durante todos os tiros, você interrompe o treino, porque, como já foi dito várias vezes, a partir do momento que a gente não consegue mais manter a intensidade num treino de potência, é hora de parar. Geralmente, naqueles primeiros 2 exemplos, que você trace o estímulo por distância, tiros de 300 metros, por exemplo, ou tiros de 30, 40 segundos, a média que se faz geralmente é de 7 a 10 estímulos de intensidade máxima, com essa pausa aí de 6, 7 minutos. Então você vai ter uma sessão de treino aí de 1 hora e pouco. Nesse outro exemplo, com as distâncias curtas e as pausas incompletas durante o treino, o número de blocos tende a cair porque a intensidade se torna um pouco mais alta. Então geralmente você consegue fazer entre 5 e 7 blocos. É um número bom, é um número satisfatório para você conseguir treinar essa capacidade física. Eu vou colocar um outro modelo de treino que é diferente de todos esses 4 que eu falei na descrição do vídeo, detalhadamente. É um treino no formato de circuito um pouquinho mais complexo, então para explicar aqui falando ia ficar um pouco mais complicado. E como foi dito anteriormente, existem muitas e muitas formas de você treinar a mesma capacidade física, então basta você saber como manipular essas variáveis do treino para ter certeza que você vai conseguir treinar aquilo que você está pretendendo. Então eu vou deixar descrito um modelo de treino com um link, e esse link vai ser direcionado para um grupo de Telegram, onde lá você vai ter acesso ao vídeo do treino, então você consegue visualizar na prática como foi feito esse treino em circuito com esse atleta, com esse jogador de futebol. Basicamente o treino são 6 blocos que ele realizou, são 8 estações, cada estação ele realiza 20 segundos de estímulo e ele descansa 10 segundos, então foram 20 segundos de execução, 10 segundos de pausa, 8 vezes, isso aí dá um bloco de 4 minutos. A relação de estímulo-pausa foi de 1 para 1,5, ou seja, ele demorou 4 minutos para realizar cada bloco e ele descansava 6 minutos. Foi feito 6 vezes e eu vou deixar toda a descrição aqui no vídeo. Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado de alguma forma a entender como é treinada essa capacidade física.
não é fácil de treinar, inclusive ela é um treino bem completo, bem complexo. Por mais simples que ele possa parecer, a execução é muito complicada por conta do ambiente metabólico que se instala, essa sensação de fadiga extrema. Mas é muito importante que se tenha essa capacidade física muito bem treinada, porque ela é uma das principais do jogo, é o que mais atrapalha o jogador na hora que ele está tentando jogar em alto rendimento. Beleza, galera? Valeu, um abraço.